Prometi gravar um episódio a respeito de liberdade de expressão e aqui está. O título desse episódio é Palavras, e é exatamente sobre isso que eu quero falar. O poder das palavras, falar sobre as palavras, falar sobre a responsabilidade que devemos ter ao falar dos limites que podem ou devem ser impostos à nossa liberdade de falar, a nossa liberdade de expressão, mas principalmente falar sobre o porquê a palavra é tão importante, por que o discurso é tão importante, por que as palavras são tão importantes. Bom, para essa conversa sobre liberdade de expressão, eu quero chamar John Stuart Mill. Mill foi um filósofo e economista britânico, viveu no século XIX, nasceu em 1806 e morreu em 1873. É uma figura necessária para falar sobre liberdades individuais e falar sobre liberdade de expressão também. Na sua obra Princípios de Economia Política, ele discute os limites do poder que pode ser exercido legitimamente pela sociedade sobre o indivíduo. Quais são os limites de controle da sociedade sobre o indivíduo? Há limites? Quais são os limites legítimos da sociedade sobre o indivíduo, ou do Estado sobre o indivíduo, ou do rei sobre o indivíduo? Toda essa discussão que o Mill aprofunda, trata na sua obra Princípios de Economia Política. O Mill é bem radical a respeito da liberdade individual. A ideia dele é que se uma ação afeta apenas a pessoa que pratica a ação, então a sociedade não tem que se meter nisso. A sociedade não tem o direito de interferir. Mesmo que alguém tenha a sensação de que essa pessoa está se prejudicando. Em termos mais exatos, o Mill dizia que o indivíduo é soberano sobre si mesmo, sobre sua mente, sobre o seu corpo. Então, se aquilo que eu faço afeta apenas a mim, é problema meu. Você não tem nada a ver com isso. Se aquilo que você faz repercute apenas sobre você, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho que me meter com você. Essa é uma ideia muito radical. Radical em todos os sentidos, né? Radical em termos da afirmação do indivíduo, em termos da afirmação da liberdade do indivíduo. É quase como você para mim é problema seu e cada um por si, Deus por todos e o diabo que leve o último. Quer dizer, a filosofia dessa liberdade absoluta e dessa autonomia absoluta do indivíduo pode gerar muita degeneração, ou pode ser degenerada na destruição completa da ideia de coletivo. Mas não se pode negar a importância de John Stuart Mill para falar sobre liberdade e liberdade de expressão. Então ele diz que toda pessoa tem o direito de exprimir publicamente a sua opinião. E o Mill vai dizer que a liberdade de discurso e a liberdade de expressão é uma condição necessária para o progresso intelectual e social. Isto é, se as pessoas não falam, elas não expressam suas ideias, as suas opiniões, seus pontos de vista. Se nós não estamos num ambiente de pluralidade vocal, se estamos num ambiente unívoco, há um empobrecimento de inteligência, né? Então, quanto mais debate, quanto mais fricção de ideias, quanto mais choque de opiniões, maior a riqueza e maior o desenvolvimento, tanto de cada pessoa que está no debate, quanto da sociedade ou do ambiente onde esse debate acontece, né? O fluxo livre de ideias enriquece todo mundo, favorece a sociedade. Então, o Mill é tão radical que ele diz que as pessoas têm o direito de difundir as suas ideias, mesmo que sejam mentirosas, mesmo que sejam ideias falsas. E ele diz, ele acreditava que o debate público seria capaz de fazer a depuração das ideias. O Mill tratava as ideias como produtos de um mercado. E no mercado, as boas ideias, elas prevaleceriam e as más ideias morreriam. Aí eu acabo de lembrar, por exemplo, de Gamaliel. No livro dos Atos dos Apóstolos se conta que os líderes religiosos queriam calar as palavras, a
palavra, o discurso de Pedro e João, e o Gamaliel disse: deixa solto, não vamos conter nenhuma expressão de fala, né? Vamos deixar solto, porque se isso é de Deus, vai prosperar, se não é, vai morrer. O problema é que tem muita coisa que não é de Deus que prosperou no mundo, causando muito estrago. Mas voltemos aqui à questão do John Stuart Mill. Ele diz que a ideia dele radical de que as pessoas devem ter a liberdade de se expressar, mesmo que estejam falando mentiras ou coisas falsas ou ideias falsas, sugere então que nós não vamos estabelecer limite algum para a palavra, o discurso, a expressão individual. O Mill diz que não é bem assim. E ele estabelece o que ficou conhecido como o princípio do dano. Isto é, você pode fazer o que você quiser e você pode dizer o que você quiser, desde que isso não cause danos a terceiros. Lembra aquele primeiro conceito de que você pode fazer o que você quiser, desde que a sua ação afete apenas você? Então, se afeta apenas você, eu não tenho que me meter. Mas se a sua ação afeta outras pessoas além de você, inclusive, principalmente, talvez a mim, aí já me diz respeito. E não apenas se afeta, mas se causa dano. Então, o princípio do dano é esse. Você pode fazer o que quiser e você pode dizer o que quiser, desde que isso não cause dano a terceiro. Essa ideia do Mill de que as pessoas devem ser livres até para difundir ideias falsas, ideias mentirosas, eu não concordo com ele. Eu não sou favorável a isso. Você é a favor de notícia mentirosa? Não, claro que eu não sou a favor de notícia mentirosa. Você é a favor de manipulação de informação? Claro que eu não sou a favor disso. Mas a gente tem que dar um desconto pro Stuart Mill. E eu devo isso ao Pedro Doria, o jornalista Pedro Doria, que é uma das minhas fontes privilegiadas. Eu recomendo para você, se você quiser seguir o Pedro Doria. Eu gosto muito das abordagens que ele faz e da leitura que ele faz do nosso mundo e do nosso tempo. O Pedro Doria diz assim: a gente tem que lembrar que o Stuart Mill estava no século XIX, onde a difusão e o debate das ideias se dava quase exclusivamente por meio de textos. O que significava debates mais profundos e consequências mais lentas. À medida em que as ideias eram publicadas, elas entravam em discussão na arena pública, elas iam sendo depuradas. Então é bem razoável que ele defenda a pluralidade de ideias, inclusive as falsas, acreditando que o debate público ia depurar as ideias e as palavras, porque a difusão era pelo texto, né? Então a pessoa, para debater, tinha que ler. Eu acho isso muito interessante, né? A pessoa, é aquele ditado que fala, né? Não li e não gostei. Não li e tenho opinião. Como assim? Então, essa noção de que um debate qualificado, ele é um debate subsidiado por informação, é muito interessante, né? E quando as ideias eram divulgadas pelos textos e pelo boca a boca, as consequências dessas ideias, elas eram mais lentas. Hoje, com as mídias de massa e especialmente as mídias sociais digitais, isso é diferente. Então, antigamente era impossível você convocar um ajuntamento para meia hora depois. Hoje, se for bem articulado, você coloca uma multidão na rua quase que instantaneamente. Não dá tempo de as ideias serem depuradas no debate, elas já têm consequência. Elas ganham o imaginário das massas muito rapidamente. Então, por isso eu acredito que precisamos sim estabelecer limites à difusão de ideias, né? Porque as ideias atualmente, elas se espalham como enxame de abelhas, elas se propagam na velocidade da luz. E elas podem causar danos irreparáveis e irreversíveis. Eu me lembro de acompanhar casos na nossa imprensa de pessoas acusadas de pedofilia, e depois houve o desmentido, mas quando houve o desmentido já era tarde, porque a notícia já se havia alastrado e as consequências para aquela pessoa acusada injustamente e depois inocentada já eram irreversíveis.
Então, sim, a gente tem que tomar cuidado com as notícias, com as informações, com o que a gente fala. Por quê? Porque as ideias elas se espalham muito rapidamente e causam danos irreparáveis e irreversíveis. Então, por exemplo, a difusão de ideias e informações falsas, mentirosas, inconsistentes, determina o êxito ou o fracasso no combate a uma pandemia. E isso não é só fracassamos no combate à pandemia. Não, esse fracasso é mensurado em número de mortes, de vidas que perdemos. Então, os grupos de WhatsApp usaram e abusaram em difundir informações falsas, equivocadas, mentirosas no combate à pandemia. A resistência e o negacionismo quanto à vacina, o desdém das ações preventivas e profiláticas, o incentivo ao uso de medicação sem eficácia comprovada, ou pior, né? O incentivo ao uso de medicação com ineficácia comprovada. Porque se você usa uma medicação que a eficácia não foi comprovada ainda, vai que dali a 2 semanas é comprovado que é eficaz. Mas o pior é que houve um incentivo de uso de medicação com ineficácia comprovada. Quer dizer, já estava comprovado que não funcionava. Você lembra do Mill dizendo, você pode fazer o que você quiser desde que não cause danos a terceiros? Então, toda essa difusão de informação mentirosa, de informação falsa, com interesses, sabe lá quais, gerou mortes indevidas, mortes evitáveis. E nós só podemos acolher resignadamente e com lágrimas as mortes inevitáveis, mortes que poderiam ter sido evitadas. Nós não devemos aceitar isso. Isso deve gerar nossa indignação. Então, essas informações falsas, mentirosas, essa liberdade de expressão, de falar o que quiser, causando dano para todo mundo, é que explica porque o Brasil tem 2,7% da população mundial, mas 13% das mortes por Covid no mundo. Explica por que 33% das mortes mundiais por Covid aconteceram no Brasil. Quer dizer, é um negócio estranho. Entre os 10 países com maior população, o Brasil tem o pior resultado de mortes por milhão de habitantes. E se você quer saber de onde eu tirei essas informações, é da agência Senado. Então, sim, informações falsas matam, mentiras matam, palavras pronunciadas sem limites a título de eu tenho liberdade de expressão, isso não se sustenta numa sociedade como a nossa, em que as informações falsas e as mentiras matam. Um outro exemplo é a questão da democracia. A liberdade de expressão, ela existe como forma de proteção da democracia. Eu vou repetir para você. A liberdade de expressão existe como forma de proteção da democracia. A ideia de liberdade de expressão, tudo leva a crer que começa a ser debatida, e por isso que o Stuart Mill é britânico, ele é inglês. Essa ideia nasce na Inglaterra do século XVII, quando os ingleses começaram a pensar num sistema de governo onde o rei não tivesse poderes ilimitados. Então temos aí o parlamento, chega o parlamento. Não é só o rei que manda, agora tem um parlamento. E, especialmente, a necessidade de garantir aos parlamentares que eles possam falar livremente, que eles não se sintam ameaçados, né, quando tivessem, por exemplo, ideias contrárias à vontade do rei. Então, a liberdade de expressão, originalmente, era em relação ao poder do rei. Os parlamentares, eles deveriam poder dizer o que eles quisessem sem temer a fúria do rei e consequências contra eles. Então, trazendo isso para os nossos dias, a liberdade de expressão tem na sua inteligência a importância do debate público. Para as melhores decisões que afetam os interesses públicos, os interesses coletivos, nós, os cidadãos, a sociedade, deve se sentir livre para questionar, confrontar, perguntar, discordar dos governantes. E os próprios governantes devem se sentir livres, né? Os poderes da República devem se sentir livres, né? Os ministros, os deputados, os senadores, eles não devem se sentir intimidados na hora do debate, não devem se sentir coagidos, ameaçados, de tal maneira que eles se calem. Então, por exemplo, olha
essa expressão da Vidya HD, consultora-geral e chefe do Departamento Jurídico e Política e Confiança do Twitter. Ela disse o seguinte: a liberdade de expressão significa pouco se continuarmos a permitir que vozes sejam silenciadas por medo de falar. Então, quando você tem liberdade de expressão e essa fala na liberdade intimida, coage, ameaça outros discursos ou outros falantes, essa sua liberdade de expressão está negando a inteligência de sua existência. Em outras palavras, a liberdade de expressão ela existe para proteger a democracia e você não pode usar a liberdade de expressão para acabar com a democracia. O que a Vidya HD falou foi que a liberdade de falar não pode ser usada com o intuito de calar. Ela disse: a liberdade de expressão significa pouco se continuarmos a permitir que vozes sejam silenciadas por medo de falar. Quer dizer, se eu tenho medo de falar, eu me calo. E o que gerou em mim o medo de falar foi a sua fala, porque a sua fala me ameaçou, porque a sua fala me intimidou, porque a sua fala me coagiu. Então a sua fala extrapolou o ideal com o qual surge a defesa da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão existe para defender a liberdade de todos, e não só de alguns. Mas a coisa não é tão simples assim, e eu sou devedor, e novamente cito Pedro Doria. Ele comenta também sobre as democracias. Cada democracia tem limites de liberdades diferentes, porque as democracias elas não são iguais. As democracias, elas nascem diferentes, elas se desenvolvem diferentes, elas se estruturam diferentes, e principalmente elas são marcadas por eventos diferentes. Então, por exemplo, as democracias da Alemanha e dos Estados Unidos. Parece que na democracia americana, a liberdade de expressão é quase plena, né? A Ku Klux Klan desfila em praça pública. Né, os nazistas, neonazistas, eles andam pelas ruas, eles fazem passeatas, manifestações. E já na Alemanha, as manifestações nazistas elas são absolutamente proibidas, elas são criminalizadas. Por quê? O Doria vai dizer que os americanos nunca viram a democracia deles entrar em colapso. Essa cena grotesca, né, da tentativa de invasão do Capitólio em janeiro, na iminência da posse do presidente Biden nos Estados Unidos, foi um fato completamente absurdo dentro da estrutura democrática dos Estados Unidos. Mas os alemães, eles viram a democracia deles ruir. E qual foi a arma usada para destruir a democracia na Alemanha? A mentira. A mentira. Os nazistas usaram e abusaram o direito de falar o que quisessem, inclusive falar mentiras. Então, os alemães viram os nazistas fazerem uso de mentiras para ganhar uma eleição democraticamente, ou para democraticamente ganhar uma eleição. Manipularam informação no jogo democrático usando o artifício da liberdade de expressão. Por isso que na Alemanha, é muito interessante isso, não é só o partido nazista que é proibido, o partido comunista também é. O partido comunista é proibido na Alemanha. Na Alemanha não teria PC, nem PC do A, porque é proibido lá. E por que é proibido? Porque os alemães viram a ditadura nazista, mas viram também uma ditadura comunista. Então, aqui no Brasil é bem diferente o negócio. Aqui no Brasil é bem diferente. Aqui no Brasil tem comunista que prega fuzilamento de burguês. Eu me pergunto por que isso não é crime. Na Alemanha seria crime, aqui não é. Eu me pergunto por que não é. Assim como eu me pergunto por que tem tanto militar envolvido na política e ameaçando a nossa democracia. Por que colocamos no capítulo da liberdade de expressão discursos que, se levados ao extremo, nos condenariam todos à concordância, à subserviência e ao silêncio, ou ao exílio, ao desaparecimento ou à morte? Por que nós toleramos discursos antidemocráticos no nosso país?
a título de liberdade de expressão, a liberdade de expressão sem limites causa danos. E é por essa razão que o dano é o limite da liberdade de expressão. Agora, tudo isso que nós estamos falando está presente nas páginas da Bíblia, na tradição do judaísmo e do cristianismo. Por exemplo, a Bíblia ensina que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Talvez se a gente pegasse esse provérbio de Salomão, eu citei Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Talvez uma tradução na linguagem atualizada seria: o peixe morre pela boca. É aquilo que a gente fala, né, se volta contra a gente mesmo. E isso pode trazer vida, mas também pode trazer morte. Na nossa palavra tem saúde e vida, mas na nossa palavra tem morte. O Tiago, apóstolo, ele diz o seguinte, abre aspas: erramos quase toda vez que abrimos a boca. Pessimista o Tiago, né? Segue. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, aí está uma pessoa perfeita, com total controle da língua. Realista ele, não é só pessimista, é realista também. Então, erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, então você achou uma pessoa perfeita. O freio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com o pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue controlar ou contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras, podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça. Uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Não é de assustar? Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Incrível essa fala de Tiago. Eu citei o capítulo 3 da carta de Tiago no Novo Testamento. Jesus advertiu que no dia do juízo, Jesus advertiu que no dia do juízo, abre aspas, os homens haverão de dar conta, os homens e as mulheres, né? É bom que se diga. Os seres humanos haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Por isso que o mesmo Tiago advertiu. Ele disse assim, não queira ser mestre, não queira ser um falador, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E isso é temeroso, ficar gravando podcast aí, o rigor é maior. Por isso que o Tiago diz, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que os que ensinam serão julgados com maior rigor. Então isso é muito importante, porque o cristianismo e o judaísmo são religiões das palavras, da palavra. O rabino Jonathan Sacks, que também é uma outra das minhas fontes privilegiadíssimas, o rabino Sacks, aliás, os rabinos em geral, eu leio muitos rabinos, né? Heschel, Kushner, o nosso rabino Newton Bonder, brasileiro, né? E o Sacks, Jonathan Sacks, era inglês. O Sacks, ele disse que o objeto mais sagrado do judaísmo é o Sefer Torah, o pergaminho da lei, escrito hoje exatamente como há milhares de anos, à mão, com uma pena, sobre pergaminho, simboliza uma das crenças mais profundas da fé judaica, a de que Deus é encontrado nas palavras. Olha que incrível isso, né? Como é muito bonito esse encontro da fé cristã com a fé judaica, o jogo de palavras e as palavras em jogo, né? Na tradição judaica, Deus é encontrado nas palavras e estas palavras estão na Torá.
E estas palavras constituem a base do pacto entre Deus e seu povo. Então, a relação comunitária é uma relação pactual, é uma relação construída nas palavras. A relação pactual entre Deus e o seu povo é construída nas palavras da Torá. Mas toda relação comunitária, coletiva, é construída nas palavras. O Deus bíblico, ele se revela, se manifesta no testemunho. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o Deus que acompanha um povo no testemunho de pai para filho, de pai para filho, de pais para filhos. Por isso, o mandamento bíblico, honra teu pai e tua mãe, não é obedeça seu pai quando ele mandar você chegar 10 horas da noite em casa. Isso também, mas o que realmente o mandamento está falando é honra teu pai e tua mãe, é muito mais honra o testemunho do teu pai e tua mãe. Honra o que o teu pai e tua mãe contam para você a respeito das ações, das palavras de Deus, das manifestações de Deus no meio do povo. Ouça as histórias que o teu pai e a tua mãe contam para ti. É essa a inteligência, no meu entendimento, desse mandamento de honrar pai e mãe. Porque o Deus de Israel é esse Deus que vai passando de geração em geração no testemunho das gerações, nas palavras, na tradição oral das gerações. Veja como isso tem um paralelo muito interessante no Novo Testamento, em João 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos originais, que nós chamamos os 12 apóstolos, Jesus ora pelos seus discípulos originais e ele diz: eu não peço apenas por estes, mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da palavra deles, por meio do testemunho deles, por meio das palavras deles, da mensagem deles. Então, tanto a fé cristã quanto a fé judaica se fundamentam num pacto de confiança, isto é, eu dou a minha palavra e você pode acreditar na minha palavra. Assim como eu acredito na sua palavra, eu dou o meu testemunho e você acredita no meu testemunho, você me dá seu testemunho, eu acredito no seu testemunho. Uma das expressões usadas por Jesus foi: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então, olha isso. Verdade, verdade, ouvir a palavra, crer na palavra dita. Então, a palavra sustenta a fé. A comunidade se forma nessa confiança pactual. Eu acredito no que você fala, você acredita no que eu falo. O oposto é verdadeiro. A mentira mata relações. A mentira mata reputações. A mentira mata pessoas. As palavras mal usadas destroem a fé. As palavras mal usadas destroem as relações, os relacionamentos. Palavras mal usadas destroem comunidades, destroem democracias. Palavras mal usadas destroem povos, destroem nações, destroem gerações. Então, que ninguém desconsidere o poder das palavras. Que ninguém faça mau uso da sua liberdade de falar, mau uso da sua liberdade de expressão. Que ninguém cause dano no uso de sua liberdade, que ninguém cause dano, primeiramente a si mesmo, mas que ninguém cause dano principalmente aos outros, ao próximo. A sociedade, com o uso da sua liberdade e com o uso da sua liberdade de expressão. Nas palavras está tanto a vida quanto a morte. Então, que as minhas palavras e que as suas palavras sejam sempre palavras de vida.